também se preocupa com seu coração. Ora a Deus, e faz tudo para não te ver sofrer, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou.
Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus. Uma semana maravilhosa, onde tivemos bênçãos sem medidas. E estamos contentes por todas as coisas que o Senhor fez. Também por todas as coisas que o Senhor faz. E principalmente pelos olhos da fé, crendo nas grandíssimas e maravilhosas coisas que o Senhor ainda fará no meio do povo dele. Queridos, nós vamos meditar na carta segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 9. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 9. Efésios, capítulo 1, versículos de número 3 até o 9. Amém ou misericórdia? Muito bom. Queridos, eu vou fazer aqui um comentário sobre o aviso que foi feito a respeito do culto de oração na quarta-feira. E peço que os irmãos estejam atentos, porque o diácono Marcos falou uma coisa interessante e eu quero só dar uma frisada sobre essa situação. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário, teve uma ação que foi feita no templo, e que essa ação ela foi sobrenatural, que foi quando o véu que dividia o templo entre o lugar onde se ofereciam os sacrifícios e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era onde ficava a Arca da Aliança, é onde ficava a presença de Deus. E ali só poderia entrar uma pessoa, uma vez no ano, que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele entrava naquele lugar, levando todas as petições do povo para Deus. Ele era aquela pessoa que ligava a mim ao Pai. Ele era aquela pessoa que fazia o elo entre nós e o sagrado. Ele era aquela pessoa que fazia essa ligação. Porém, quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, o ofício de sacerdote ele acaba. O véu ele se rasga de cima a baixo. Qual é o ensinamento que eu tenho sobre essa ação? É que a partir de hoje, ou a partir do momento em que Cristo morreu na cruz do Calvário, não existe mais intermediador entre a minha pessoa e Deus. Não existe mais aquela pessoa que tem que fazer a ligação entre você e o Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nós é dado o ministério da palavra de Deus. Antes, esse ministério era dado aos profetas. Quem eram os profetas? Aquelas pessoas que recebiam de Deus e passava para o povo. Assim como o sacerdócio ele não mais existe, o profeta, como o Antigo Testamento ele nos mostrava, também não. O profeta ele existe hoje só na terminologia da palavra, que significa mensageiro, onde eu
e você, nós somos mensageiros de Deus. Sim, mas pastor, mas por que o senhor está dizendo tudo isso? Porque o processo de levar a mensagem de Deus não é só meu. O processo de passar a informação de que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e subiu, ele ascendeu aos céus, e hoje está ao lado de Deus, sabendo que brevemente ele voltará. Isso não é só uma função minha, mas o Senhor é o líder. É aí onde está a situação. Todos nós fomos chamados para a liderança. Todos nós fomos chamados para liderar, e cada um que aqui está faz esse papel. Muitos são líderes no trabalho, muitos são líderes das suas casas, muitos são líderes de um grupo na escola, ou de um grupo na faculdade. Todos nós somos formadores de opiniões, ou de opinião. Todos nós somos liderança. Logo, o estudo que foi feito durante um ano, do mês de março de 2021 ao mês de março de 2022, todas as quinta-feiras, nós estávamos aqui nos reunindo, é como eu entender que preciso liderar. Como eu entender que essa responsabilidade não é do funcionário da igreja chamado pastor. Como eu entender que o meu papel como cristão não é apenas frequentar a igreja, e sim liderar. E meus irmãos, quando eu falo liderar, e aquelas pessoas que estão acompanhando nesse processo, elas sabem que eu estou dizendo que esse liderar não é subir aqui, abrir a Bíblia, pregar. Pode ser, amém, quero muito, quero, que eu preciso descansar a minha garganta, que está falhando já por muitas vezes. Mas às vezes, meu irmão, a liderança que Deus quer para a sua vida é que você abra a porta da sua casa, para que pessoas conheçam a Cristo no seu lar. Isso é um processo de liderança. A liderança que Deus quer nesse momento para você é que você tenha uma constância de oração. Lidere a sua casa em oração. Pessoal, agora é hora de orar, tá? Não, desliga a televisão aí, vamos orar. Vamos orar, porque Deus provê todas as coisas para mim e para cada um de vocês que habitam nesse lar. Agora é hora de orar. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Não tem problema. Deus, ele vai lhe dar a condição e a capacidade de achar aquilo onde você vai estar liderando. Então, o processo que está sendo feito aqui na quinta-feira, era feito na quinta-feira, e agora está sendo feito na quarta, é uma conscientização que todos são líderes. Porque infelizmente a igreja brasileira, a igreja mundial, ela adotou um parâmetro e um método de que 25% de uma totalidade de 100 contida na igreja são os produtores, e os 75% restantes são os consumidores, onde passa-se 5, 10, 15, 20 anos só as mesmas pessoas produzindo, só as mesmas pessoas atuando, e só as mesmas pessoas consumindo. Meus irmãos, eu não quero passar 25 anos pregando aqui todo domingo, não. Eu quero que o irmão Alain pregue, o diácono Marcos pregue, o irmão Manuel pregue, o irmão Marcos pregue, o irmão Humberto pregue, a irmã Laudia, a irmã Solange, a irmã Ruth. Porque isso aqui não é meu, não, é de Deus. E quanto mais pessoas entenderem essa situação, aí é onde vai haver a multiplicação.
Nós estávamos aqui na quarta-feira e tínhamos 12 pessoas aqui. E aí eu falei com os irmãos que liderar 12 pessoas é melhor e mais fácil do que liderar 100, sim ou não? Sim ou não? Claro que sim. Eu consigo dar mais atenção a 12 pessoas do que 100. Mas para que eu consiga fazer com que as 100 pessoas tenham ali 10 líderes, eu preciso de líderes. Eu preciso que eu venha a entender que Cristo me chamou não para consumir, e sim para ser um produtor. Um produtor de quê? De vidas salvas para o reino de Deus. Porque existem lugares que eu não consigo entrar, e não é porque a porta é estreita, certo? Existem lugares que eu não consigo entrar, que um pastor ele não entra de jeito nenhum, mas um jovem entra, um adolescente entra, um barbeiro entra, um programador de computador entra, um eletricista entra, mas o pastor não entra. Então, meus irmãos, a ideia da quarta-feira, e eu preciso que os irmãos entendam bem isso e escutem o que eu estou falando, porque nós passamos de março a março estudando uma situação, e eu vou retornar toda essa situação para que outras pessoas possam acompanhar. Então você, através do Espírito Santo de Deus, você tem uma oportunidade a mais de ver o que Deus quer para a sua vida, e não o que você quer para ela. Então quarta-feira estamos aqui, 7 horas nós iniciamos, de 7 até as 7h20 nós temos um momento de oração entre você e Deus, onde você se senta, se ajoelha, fica em pé, se deita, planta a bananeira, faça do jeito que você quiser, mas você vai passar 20 minutos conversando com Deus. Depois desses 20 minutos nós vamos louvar alguns hinos. Após esses louvores nós vamos partilhar a palavra, para que os irmãos possam agradecer, possam fazer os seus pedidos de oração, e depois nós vamos orar mais uma vez por esses pedidos específicos e dar continuidade até chegar às 8 horas. A partir das 8 horas nós começamos o estudo da Igreja Multiplicadora. Amém? Então, queridos, dado esse aviso, ou melhor, reforçado esse aviso, nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 1, versículo do 3 ao 9. Efésios capítulo 1, versículos do 3 ao 9. E diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Também nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor, muito obrigado,
Muito obrigado por mais um dia que o Senhor concede a cada um dos teus servos, debaixo da tua poderosa mão, assim também como debaixo da tua graça e da tua misericórdia, Pai. E cada um que esteja ou que está aqui, tenha um coração aberto para continuar a ouvir a tua voz, que já foi falada através dos cânticos, leituras e orações aqui feitas, Pai. E que venhamos a continuar ouvindo a tua voz, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o teu propósito. Que o teu nome cresça e o meu diminua. Amém. Queridos, o título que o Espírito Santo ele direcionou para estar trabalhando com vocês hoje, ele diz o seguinte: os privilégios de ser cristão. Os privilégios de ser cristão. Há uns 2 domingos atrás, eu trouxe um texto onde nós vimos as dificuldades de ser cristão. Algumas broncas que nós encontramos no decorrer da nossa trajetória e que às vezes faz com que nós venhamos a esbarrar em algumas dificuldades. Mas hoje nós vamos ver o privilégio que você e eu nós temos de ser cristão. E aqui nesse texto nós temos algumas verdades que são preciosíssimas. E aqui foi separado 7 privilégios, 7 situações onde eu e você temos a dádiva dada por Cristo de pertencer a essa classe espiritual chamada cristão. Talvez, meus irmãos, você ainda não mensurou o quão poderoso é esse nome chamado cristão. Hoje, talvez, é um nome muito banalizado. Mas no primeiro século, as pessoas eram identificadas como cristãos, não porque andavam com uma Bíblia, porque não tinha Bíblia, não porque ele andava com alguma veste diferente dos demais, mas sim porque eles pareciam com Cristo. E infelizmente, do início do reino de Deus, de Cristo, do seu ministério, até hoje, nós temos perdido essa essência. Hoje alguém sabe que eu sou cristão por conta às vezes da Bíblia que eu carrego. Alguém sabe que eu sou cristão porque me vê saindo de casa no domingo, às vezes até sem a Bíblia, porque eu venho com ela no celular. Ou alguém sabe que eu sou cristão porque eu falo de um jeito diferente, ou porque eu me visto de um jeito diferente. Então a essência do se parecer com Cristo, ela tem mudado. Mas mesmo assim, Deus nos concede o privilégio de ser chamado cristão, de ser chamado filho de Deus. A primeira coisa que nós vemos nesse texto, no versículo 3, que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O primeiro privilégio, meu irmão, que eu e você nós temos por ser cristão, por professar cada dia mais a fé em Cristo Jesus, é que você é abençoado. Oxente, como assim? Como assim, meu irmão? Mas todo mundo é abençoado, é verdade. Mas apenas o cristão, aquele que renunciou o mundo para viver conforme a palavra de Deus, ele tem bênçãos nas moradas celestiais. Meu irmão, a bênção que Deus ele tem
para mim e para você, ela não é terrena. A bênção que Deus deu a mim e a você, por esse título chamado cristão, chama-se salvação. A bênção que foi dada a mim e para você, pelo privilégio de ser chamado cristão, é quando eu e você fecharmos os olhos aqui na terra, nós vamos abrir os olhos no céu. As pessoas que não seguem a Cristo, elas entendem isso como loucura, e elas passam a viver o hoje e o agora como se não houvesse um amanhã. Mas você, cristão, sabe que o viver é o quê? É Cristo. E o morrer? E o morrer? E o morrer é ganho, é lucro, é bênção, é maravilha. Meu irmão, se alguém disser a você hoje, essa semana, ou em algum momento da sua vida que você não é abençoado, esqueça isso, porque você é mais do que abençoado. Porque além de você receber as bênçãos que Deus derrama sobre justos e injustos, porque aqui na terra Deus não tem um preferido, Deus não tem um queridinho, Deus não tem aquele que, eu vou abençoar fulano porque ele é crente, e eu vou amaldiçoar cicrano porque ele não é crente. A Bíblia diz que a chuva, ela cai para quem? Para justos e injustos. A chuva cai para todo mundo, meu irmão. E às vezes eu fico olhando para o meu irmão que não é crente e digo: rapaz, esse cara é abençoado demais. Esse cara, ele teve um terreno aí, e a lavoura dele deu aí muito boa, ele conseguiu tirar uma safra aí extraordinária, e o meu terreno está pela misericórdia. Claro, meu irmão, às vezes não tem uma semente dentro do seu terreno. Alguém aqui já assistiu aquele filme bacana chamado Do Fazendeiro de Deus? Sim ou não? Quem não assistiu, assista. É o Plantador de Batata. É um filme extraordinário. Um filme extraordinário que mostra que nós precisamos viver. Nós precisamos acordar, nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos viver a nossa vida, mas sabendo que a sua vida não acaba aqui, porque você é abençoado por Deus nas mansões celestiais, onde olho não viu e ouvido nunca escutou, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, meu irmão. Esteja alegre. Nessa noite Deus, Ele quer cada vez mais estimular a sua alegria e motivação, não pelo ser que você é, mas sim pelo Deus ao qual você acredita, pelo Cristo que você segue, por aquele Senhor que deu a vida por você. Então a primeira coisa que eu entendo sobre ser cristão é que eu sou abençoado. Aí tem um hino que diz: por todo lado sou abençoado em tudo que faço. E é verdade. O cristão, ele é abençoado em tudo. Em tudo. Mas às vezes eu passo por alguma dificuldade e eu olho para aquele momento e digo: eu não estou sendo abençoado, eu estou sendo castigado. Eu não estou sendo abençoado. Deus se esqueceu de mim. Deus não olha para mim. Deus está distante de mim. E às vezes, meu irmão, você está no colo dele, porque é ele que tem te sustentado até hoje. Você é um abençoado de Deus. Amém, meu irmão? Anotou isso aí? Anote, mas anote no seu coração: eu sou abençoado por Deus. Não deixe que ninguém fale diferente. Não deixe que ninguém venha dizer que você não é abençoado por Deus. Não deixe ninguém dizer que você
segue a esse Deus que lhe esqueceu. Não, você é abençoado por Deus. Continuando, no versículo 4, tem uma coisa bem extraordinária, que diz o seguinte: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. O primeiro privilégio é que você é abençoado, não só aqui na terra, mas no céu. O segundo privilégio é que você foi escolhido por Deus. Talvez essa palavra para você, quando você ouviu agora, soou como uma besteira, mas vamos fazer uma analogia. Imagine que no seu ramo de trabalho tem uma empresa, vou usar a área de TI aqui, que tem muitos que trabalham na área de TI, e tem muitos jovens querendo entrar nessa área. Vamos imaginar que o dono da Microsoft, ele fez uma seleção e você está participando dessa seleção, mas essa seleção tem uma vaga. E aí, depois de você ter feito todo o processo de seleção, o dono da Microsoft, ele vem, eu não sei nem quem é, eu estou dizendo só o nome, eu não sei nem quem é. Era Bill Gates, né? Não era Bill Gates? É ele ainda? Pronto, então eu estou atualizado nessa área. Então sai lá Bill Gates e chega para você no meio de 1 milhão de pessoas e diz: é aquele ali que eu quero, é aquele ali. Cara, quem? Aquele ali, foi ele que passou, eu quero ele. Foi assim que Deus fez com você, meu irmão. Deus lhe escolheu. Você não é cachorro sem dono, não. Você não caiu da mudança, não. Você não está aqui por acaso, não. Deus escolheu você, meu irmão. Se eu fico super, hiper, mega feliz por passar por uma entrevista de emprego e ser escolhido para aquela função, seja lá qual for, eu falei aqui da Microsoft, mas poderia ser qualquer empresa, da mais o lucro mais baixo para o lucro mais alto, iríamos ficar felizes, sim ou não, por ser escolhido? Sim ou não? Então fique feliz hoje, dê um sorriso dentro de você, mesmo em meio a essa dificuldade que você pode estar passando. Sorria, sorria, porque você foi escolhido por Deus. Você ganhou o prêmio de ser escolhido por Ele. Porém, meu irmão, você foi escolhido assim como um dono de uma empresa escolhe alguém para uma função. Você também foi escolhido para uma função. E a função ao qual você foi escolhido, ela é uma necessidade para todo ser humano e todo homem. Você foi escolhido para ser luz. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Logo, se a luz estiver queimada, no mundo tem luz? Então, se não tem luz, ele está em escuridão. Se ele está em escuridão, é mais fácil pessoas acharem o caminho ou mais difícil? Veja a responsabilidade, meu irmão, que eu e você nós temos de clarear o caminho. Às vezes nós achamos que é clarear o nosso caminho. O nosso caminho quem clareia é o Espírito Santo de Deus, que Ele está dentro de nós. A nossa função é clarear o caminho para os outros, para que assim como nós achamos o caminho de Deus, outras pessoas também possam achar. Você tem uma função no reino de Deus: ser luz para esse mundo tenebroso, ser luz para esse mundo que jaz do maligno, ser luz para esse mundo que talvez no seu entendimento ele não tenha mais jeito. Jesus é a solução, Jesus é o caminho, Jesus é aquele que vai trazer vida aonde não tem vida. Você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido por Deus, meu irmão, além
de ter a função de clarear, você tem uma função bastante interessante. Porque às vezes, quando lemos o texto que está lá em Mateus, que afirma que vós sois o sal da terra e a luz do mundo, nós afirmamos que o sal ele serve para quê? Para dar gosto, não é isso? Só que no período em que a Bíblia ela foi escrita, o sal ele tinha uma função além essa de dar o gosto, e que era a sua função principal. Sabe qual era? Conservar. O sal, no período que está sendo falado aqui na Bíblia, ele não tem a ideia de dar gosto, e sim de conservar. Conservar para não acontecer o quê? Apodrecer. O mundo ele precisa ser conservado por mim e por você. As pessoas elas precisam ser conservadas por mim e por você. Porque se nós não conservarmos, elas irão apodrecer. Se nós não conservarmos, elas vão olhar para si e vão dizer que não tem mais jeito, não tem saída. Estamos vivendo em uma sociedade pós-moderna, onde uma palavra chamada depressão, ela tem consumido a sua população mundial. Muitas vezes, meus irmãos, porque nós não cultivamos relacionamentos. Muitas vezes porque nós não conservamos vidas ao nosso lado. Sabe aquela pessoa que se afastou de você por motivo nenhum? Vá perguntar a ela por quê. Ligue para ela quando você chegar em casa. Mande uma mensagem no WhatsApp. Fulano, faz 3 semanas que eu não falo contigo. O que foi que aconteceu? Faz 1 mês que eu não falo contigo. O que foi que aconteceu? Estou podendo te ajudar em alguma coisa? Você foi chamado para clarear o caminho de outras pessoas que podem estar se deteriorando sem que você nem saiba. E isso, meu irmão, é um privilégio que é dado a mim e a você. Sabe por quê? Porque aquela vida, em nome de Jesus, ela vai ser transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, e você vai ganhar mais um para o exército da salvação. Isso é um privilégio muito grande. O primeiro privilégio de ser cristão é saber que sou abençoado. O segundo privilégio é saber que eu sou escolhido por Deus. Eu sou escolhido pelo Deus Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata, aquele que trouxe a existência a partir de algo que não existia. Esse é o nosso Deus. Esse foi aquele que lhe escolheu para transformar vidas de outras pessoas, lhe escolheu para clarear o caminho daqueles que estão a passos largos para a escuridão profunda. Vidas serão conservadas a partir de você, meu irmão. Diga um amém. Diga amém. Deixe Deus lhe usar. Você não está feliz não? Está feliz ou não? Amém. Amém. Confirme com Deus. Diga que assim seja. Diga: eis-me aqui, Senhor. Obrigado por me abençoar. Obrigado por me escolher. Tu és maravilhoso. No versículo 5, nós temos outra situação que é maravilhosa, que é perfeita. Ele diz: Ele nos predestinou para si, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Primeiro, você é abençoado. Segundo, Deus lhe escolheu. Terceiro, Ele te predestinou. Sabe o que é que significa isso, meu irmão? Que antes de tudo vir a ser algo, Deus ele já tinha lhe chamado. Por quê? Porque você é bom? Porque Ele quis te predestinar. Ele quis estar
com você em todo o momento da sua vida. Aí você pode dizer, mas será que existem outras pessoas que estão sem Deus em todos os momentos da sua vida? Sim, infelizmente. Quantas e quantas pessoas você já não viu partir, que você conheceu a vida toda, e a vida toda foi daquele jeito? Tem alguém que conheceu alguém assim? Levanta a mão aí para eu ver. Olha, gente é boia, né? Que você viu uma trajetória de vida toda de devastação, de destruição, de bronca, que você olhou assim e disse, rapaz, se Jesus entrasse nesse negócio aí, ia ser um rebuliço maior do mundo. Mas Deus lhe predestinou. Para quê? Para que você fosse filho dele, para que você fosse filho do rei, para que você fosse concidadão do céu. Meus irmãos, ter pai rico é bom demais, não é não? Ninguém sabe aqui que ninguém tem pai rico. Mas nós imaginamos ser muito bom, sim ou não? Deve ser maravilhoso, com certeza. Quem disser aqui que dinheiro não é bom, pegue o seu e me dê, certo? Pode ficar à vontade. Dinheiro não é bom não, Marco? Assim não for, me dê o seu. Pode me dar, se eu tivesse. Meus irmãos, ter pai rico deve ser muito bom. E ter um pai chamado Deus, como deve ser? É maravilhoso, meu irmão. Você foi predestinado para ser filho de Deus. Você foi predestinado, meu irmão, a ter as heranças celestiais. Hoje é uma noite para que cada vez mais você esteja alegre, contente e feliz por todo o privilégio que Deus concedeu a você de ser cristão. Dando continuidade, nós vamos ver que essa predestinação, no versículo 6, ele diz o seguinte: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Você foi escolhido e predestinado por Deus para ser filho dele, mas tem uma coisa: essa predestinação não é para a sua glória, essa predestinação é para a glória de Deus. Essa predestinação não é para que você chegue para o irmão do lado e diga: olha, eu sou filho de Deus, não toque em mim não, que senão a casa cai. Não toque no ungido do Senhor. Menina, eu já ouvi isso demais. Não toque a menina dos olhos de Deus. Meu irmão, Deus, ele lhe predestinou para ser filho dele, para que a glória, para que o brilho, para que o resplendor dele seja manifestado através da sua vida. Vamos fazer com que essa glória seja manifestada. Você é grato por ser filho de Deus? Você é grato por ser filho de Deus? Manifeste a glória dele, manifeste o poder dele através da sua vida. Abra sua boca e diga ao mundo que Jesus, ele vai voltar, que ele está perto, que ele vai nos levar para um lugar que não tem choro, não tem dor, não tem pranto, para um lugar onde a glória de Cristo ela vai ser constante. Nós precisamos lembrar do céu, meu irmão, porque às vezes nós passamos uma semana toda lembrando de qualquer outra coisa que não é o céu. Nós lembramos dos boletos que temos para pagar, nós lembramos dos trabalhos que precisamos efetuar, nós lembramos das consultas médicas que precisamos ir, nós lembramos das atividades que precisamos exercer na igreja, mas às vezes a gente não lembra do céu.
E lembrar do céu faz toda a diferença. Lembrar do céu faz com que às vezes, em um lugar que esteja tudo escuro, você veja uma luz brilhando, que você saiba que é para lá que você vai. E mesmo onde está tudo em trevas, quando você olha para aquela luz, é como um navegante que está em águas turbulentas. Quando ele vê aquela luzinha brilhando, ele sabe que ali é o quê? Ali é o quê? Um farol. Ali é terra. Ali é onde ele vai ter o porto seguro. Lembre que o céu, ele existe, e ele foi criado para quem? Para mim e para você, meu irmão. Glórias a Deus por isso. Esse é um privilégio que você tem de ser cristão. O primeiro, de ser abençoado. O segundo, de ser escolhido. O terceiro, de ser predestinado para ser filho de Deus. O quarto privilégio, que essa predestinação é para a glória dele, porque é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. O quinto privilégio nós vamos ver no versículo 7, que diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Você é abençoado, você é escolhido, você é predestinado para ser filho de Deus. Essa predestinação faz com que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Em quinto, você foi comprado, você foi resgatado, você foi liberto, meus irmãos, falar de Jesus é bom demais. O meu coração, cada vez que eu falo de Cristo, ele arde. E essa chama, ela precisa estar no seu peito também. O desejo que eu tenho é que eu conseguisse tirar esse fogo e colocar em cada coração que está aqui. Que quando nós estivéssemos falando de Cristo, os olhinhos estivessem cada vez mais brilhando, porque Ele é um super-herói que a gente vê aí, dos melhores dos melhores. Às vezes, quando nós estamos assistindo um filme e nós vemos lá o Capitão América com o escudo dele, o Thor com um martelo e tudo, e a gente fica: meu irmão, que negócio massa. Essa vibração a gente tem que ter quando a gente está falando de Jesus, meu irmão. Sabe por quê? Porque Ele nos resgatou, e Ele nos resgatou com um preço, e esse preço foi o quê? O seu sangue. Sabe quando você não, né? Jesus tem misericórdia. Sabe quando alguém é sequestrado, que a outra pessoa diz assim: tem um resgate, e o resgate é de 20 mil reais, 50 mil reais, e aí a outra pessoa vai e paga aquele valor, e você é solto pelaquela pessoa que estava lá fazendo aquela coisa com você. Foi isso que Deus fez, meu irmão. Só que o preço que Ele pagou foi a sua vida. A vida de Cristo tem preço? A vida de Cristo tem preço? Tem não, meu irmão. Mas essa vida foi dada por mim e por você. Nós temos, através do título cristão, o selo de qualidade ISO Jesus 1000, que é aquele que comprova que a vida de um perfeito foi dado pelo imperfeito. Só essa informação todos os dias na nossa cabeça, ela deveria ser suficiente para mantermos uma comunhão constante com Cristo. Porque se alguém aqui estiver precisando de algum órgão, e determinada pessoa também daqui vier a doar esse órgão para aquela outra, ela vai ficar muito grata, sim ou não?
ela vai ficar estupefada. Ela vai ficar tão contente que vai ser Deus no céu e aquela pessoa que doou aquilo para ela. Imagine Jesus, que Ele deu o seu sangue por você. Vamos manter a nossa gratidão cada vez mais alta. Vamos manter a gratidão em Cristo Jesus lá em cima. Por quê? Porque nós temos um privilégio, o privilégio da redenção. Redenção é libertação por um preço. Mas tem algo que é muito mais rochedo, que foi o que Ele fez depois. Porque Ele poderia ter comprado Luciana, mas Luciana continua sendo o quê? Pecadora. Mas sabe o que Ele faz? Ele redime todos os pecados de Luciana. Ele perdoa todos os pecados de Juan. Ele perdoa todos os pecados do irmão Orandi. Esse é o Jesus, meu irmão, que nós cremos. É aquele que, além de me resgatar, pagando um alto preço, Ele ainda me perdoa. Que homem é esse? Que às vezes não é digno de 1 hora do meu dia. Que homem é esse? Que às vezes não é digno de um momento contínuo de oração. Que homem é esse, meu irmão? Que mesmo sendo fraco e pobre pecador, Ele nos ama. Esse é aquele que deu esse título a você, chamado cristão. Esse é aquele que deu o privilégio a você de ser chamado cristão. Meus irmãos, quando nós paramos para analisar tudo o que Cristo fez por cada um de nós, é constrangedor. Tem um louvor que fala sobre isso. Que Ele cresça e eu diminua. Que eu me constranja. Com o quê? Com a sua glória, com o seu amor, com a sua infinita bondade. Meus irmãos, estamos passando dias após dias sem ter um constrangimento, por estarmos por vezes andando a passos largos do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina ao lado de Deus Pai, aquele que entrega a sua vida por cada um de nós, aquele que nos abençoa nas regiões celestes, aquele que nos escolhe, aquele que nos predestina, aquele que está dentro dos nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Esse Jesus, Ele quer um relacionamento fiel contigo. Esse Jesus, Ele quer tempo ao seu lado. Esse Jesus, Ele não quer simplesmente que você chegue hoje, converse 2, 3, 4, 5 minutos com Ele e passe uma semana toda distante. Você tem um privilégio de ser cristão. Você tem um privilégio de ser filho de Deus. Mas a começar de mim, nós precisamos ter um coração grato. E nada, o que eu falei aqui, que você venha a fazer a Deus, vai lhe fazer merecedor daquilo que Deus tem para você. Mas tudo que você venha a fazer por Ele, mostra o quão grato você é por tudo aquilo que Ele lhe deu. Essa é a diferença do cristianismo para qualquer outra seita. Porque você não precisa fazer nada, a não ser crer no Senhor Jesus Cristo, para que seja salvo tu e a tua casa. Não precisa fazer nada mais não. Mas quando eu vejo tudo que foi feito por mim, eu não consigo ficar parado. Eu não consigo não ter um coração grato por ter esse privilégio de ser cristão.
Continuando, ele diz no versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência. Primeiro, você é abençoado. Segundo, escolhido. Terceiro, predestinado. Quarto, para a glória de Deus. Quinto, você foi comprado e seus pecados foram perdoados. Sexto, essa sabedoria que você tem também foi dada por Deus, também foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Sabe através de quê? Dos frutos do Espírito. Através do Espírito Santo que habita dentro de você, é-lhe dado o conhecimento, a sabedoria. Sabe a sabedoria que faz com que você resolva problemas, às vezes mais fácil do que outros? Sabe a sabedoria que fez você concluir um curso de ensino médio e hoje você trabalha em uma empresa? Essa sabedoria foi Deus que lhe deu. Sabe a sabedoria que fez você concluir um curso técnico, um curso de graduação e fez com que você se formasse em alguma área de especialidade? Não foi dado por você, foi dado por Deus. Nunca se esqueça que aonde você chegou porque Deus colocou você lá. Você não chegou com seus pés, você não chegou porque você consegue, você não chegou porque você é bom, você chegou lá porque a misericórdia de Deus, ela é grande, ela é de eternidade a eternidade. Enquanto o céu se alteia da terra, assim é a misericórdia de Deus para todos aqueles que o amam. A sabedoria que você tem, meu irmão, é um privilégio, mas foi dado por Deus. A sabedoria, o conhecimento, a inteligência de se resolver situações, não como o mundo resolve, e sim como Deus resolve. Às vezes a sabedoria que o mundo diz é cortar, mas você faz diferente, você agrega, você soma. Você não extingue, você chama para perto. Essa sabedoria é uma sabedoria vinda do alto. Como nós estamos agradecendo isso, meu irmão? Essa sabedoria que Deus me deu, esse conhecimento que Deus colocou na minha mão, esse talento ao qual o Senhor derramou sobre mim. Como eu estou agradecendo por todas as maravilhas que Deus tem derramado sobre a minha vida. Cada um de nós aqui temos testemunhos a contar, desde os mais novos até os mais experientes. Cada um de nós aqui tem bênçãos extraordinárias, para que possa chegar assim e dizer: eu não sei como isso se resolveu, mas eu sei que foi Deus que resolveu, porque eu não conseguia. Eu não tinha condição, eu não tinha força. Se fosse por mim, aquilo estava acabado, aquilo estava perdido. Mas Deus, Ele resolveu. Deus lhe deu sabedoria, meu irmão. Agradeça a Ele. Agradeça todos os dias por ser escolhido, abençoado, predestinado, sábio, conhecedor. Isso porque Deus, Ele nos dá todas as sortes de bênçãos nas moradas celestiais. Dando continuidade, meu irmão, nós chegamos no versículo 8, versículo 9, que diz o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Meus irmãos, sabe aquela situação que você não está entendendo? Sabe aquela situação que você não está vendo? Sabe aquela situação que você olha assim e diz: tem jeito não? Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus é quem vai revelar o jeito para essa situação se resolver. A palavra dele está dizendo que Ele desvenda-nos o mistério da sua... Leia a Bíblia, meu irmão,
está na sua mão. Eu disse para você não fechar. Você fechou por quê? A palavra diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Muitas vezes nós estamos passando por um momento tão turbulento na nossa vida que a gente não consegue enxergar um palmo na frente. Sabe qual é o problema disso? É eu tentar resolver. A Bíblia diz que nós devemos esperar com paciência no Senhor, e Ele vai revelar. Sabe aquela situação que passou na sua vida e hoje você diz assim: rapaz, naquele dia eu não estava entendendo era nada, mas hoje eu estou entendendo tudo. Hoje eu vejo por que aquilo aconteceu. Isso acontece com algum dos irmãos aqui? É só comigo? O doido aqui sou eu só? Tem mais gente, né? Ainda bem que eu não estou sozinho. Meus irmãos, aquilo que você não está vendo a resolução, entregue nas mãos de Deus, porque Ele vai revelar os mistérios da vontade dEle. Sabe por que da vontade dEle? Porque às vezes é um desejo meu, mas esse desejo meu não vai agradar a Deus. Espere Deus revelar, espere Deus resolver. Nunca queira ir na frente do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele lhe dá esse privilégio. Ele lhe dá esse privilégio de resolver o que você não consegue, de fazer o que você não está apto para fazer. Meus irmãos, estejam contentes. Passe a semana, mesmo em meio às dificuldades, alegres. Alegres em saber que você é abençoado por Deus, e você é escolhido, que você é predestinado para ser filho dEle, que através dessa predestinação você glorifica ao nome do Pai, que a sabedoria que você tem foi dada por Deus. Assim também como você foi comprado e os seus pecados foram perdoados. E finalizando, sabendo que o que você não conseguir resolver, resolvido está, porque Deus é aquele que vai trazer a solução, no tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle. Queridos, a pessoa que passou essa informação para vocês, eu não, tá? A pessoa que escreveu isso aqui para vocês, ela também estava super, hiper, mega feliz. Sabe quem era essa pessoa? Quem sabe? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava feliz demais. Aí você pode estar dizendo assim: ah, mas era Paulo. Paulo era Paulo. Paulo era o cara. Paulo estava feliz aí porque estava na situação boa. É assim ou não? Eu esqueci de dizer uma coisa aos irmãos. Os irmãos me perdoam. Na introdução do texto, essas coisas tem que dizer na introdução, mas eu esqueci. Foi por vontade não, eu esqueci. Paulo estava preso, meu irmão. A felicidade de Paulo era dentro de uma cadeia. Cadeia hoje é bom. Imagine há 1900 anos atrás, você conviver com os gabiruzinhos do lado assim, andando para cima e para baixo, porque as cadeias não eram em casas, eram às vezes em porões, em esgotos. Paulo por muitas vezes teve seus braços e suas mãos acorrentadas, assim como ele estava com Silas, seu fiel escudeiro. Eu acho que Silas olhava assim para Paulo e disse: meu irmão, para que eu fui me juntar contigo, bicho? Desde quando eu me juntei contigo, que é só bronca, só problema, só dificuldade, não teve um dia bom. Paulo não estava numa situação boa não, meu irmão, mas Paulo sabia o Deus ao qual ele servia. Paulo sabia que mesmo se a tempestade ela estivesse muito forte,
Deus, em algum momento, ele ia se levantar e ia acalmar a tempestade. Mas Paulo também sabia que mesmo se a tempestade viesse a derrubar o barco, Deus ia fazer com que eles andassem sobre as águas. E mesmo assim, se ocorresse como Pedro, andando sobre as águas, viesse a afundar, Deus ia pegar ele pela mão e colocar ele de volta. Mas ainda assim, que ele viesse a morrer, quando ele abrisse os olhos de novo, ele ia ver o Pai Todo-Poderoso. Essa era a alegria de Paulo. Essa era tudo aquilo que Paulo conseguia expressar através dessas cartas. Quem lê uma carta dessa, sem saber a condição do seu escritor, acha que ele está em um lugar paradisíaco, escrevendo coisas que ele está vendo. Mas o que Paulo via aqui era só gabiru, era esgoto. Sabe o que é que tem esgoto, né, meu irmão? Precisa dizer não, né? É aquilo mesmo, que tem esgoto. Era o que Paulo via. Mas mesmo assim, a alegria dele era no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos colocar isso no nosso coração todos os dias da nossa vida. Meus amados, não importa onde estejamos, contanto que Cristo esteja conosco. Tem aquele jargão que diz aí no mundo que o pouco com Deus, o pouco sem Deus, o muito sem Deus e o pouco com Deus é muito. Eu enrolei o negócio. É normal. É normal. Mas quando Deus está conosco, nós sabemos que tudo vai bem. Mesmo se der tudo errado, ainda está bem, porque é Ele que está conosco. Essa é a primeira lição que o texto ele nos mostra. Que Paulo estava em uma situação difícil, mas ele estava contente. Ele estava alegrando e estimulando outras pessoas. Não importa, meus irmãos, quem nos amaldiçoa, porque Deus é aquele que nos cobre de bênção. Não importa quem nos exclui, porque é Deus quem nos escolhe. Não importa quem fala que você é um desgraçado, imprestável, porque Deus te predestinou e te escolheu para ser filho dele. Não importa o que outra pessoa venha dizer contrário a isso. Não pense, meu irmão, que você está aprisionado, porque você foi liberto pelo nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue. Não pense que existe pecado que venha a lhe prender de seguir a Cristo, porque todos os seus pecados feitos em execução e que ainda irão ocorrer, foram perdoados na cruz de Cristo. Quem condena você não é Jesus, quem condena você é Satanás. Quem diz a você que você não consegue é o cão. Quem diz a você que você não precisa fazer aquilo que Deus manda você fazer é o inimigo. Repreenda-o, porque você foi liberto e você foi perdoado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, não importa quantas vezes digam que você não vai conseguir, porque Deus derramou sabedoria sobre ti. Deus ele deu entendimento e discernimento para você. Talvez alguém pode chegar e dizer: rapaz, isso aí, como é que vai ser? Tu vai se casar quando? Tu vai terminar essa faculdade quando? Tu vai concluir essa casa quando? E às vezes essas palavras nos desestimulam. Mas Deus deu sabedoria a você para discernir todas e qualquer situação. Paulo diz em 1 Coríntios que o espiritual ele discerne em tudo, ele entende tudo, ele vê tudo, mesmo que não está na frente dele, mas ele está vendo pelos olhos espirituais.
Meus irmãos, mesmo que você não esteja entendendo, continue glorificando a Deus, continue sendo obediente a Deus, e na hora certa Ele vai desvendar os mistérios e aquilo ao qual nós não estamos conseguindo compreender. Amados, a oração que eu faço para mim e para você é que um dia a gente venha a aprender a confiar nesse Deus que o apóstolo Paulo descreveu para cada um de nós. Que um dia eu venha a colocar toda a minha esperança nesse Jesus que me deu o privilégio de ser chamado de cristão, aquele que me abençoa, que me escolhe, que me predestina para ser filho dele, aquele que perdoa meus pecados, que pagou a minha liberdade, aquele que me enche de toda sabedoria e conhecimento vindo do alto. Esse Jesus que desvenda os meus olhos para que eu consiga compreender as maravilhas feitas por Ele. Um dia, meu irmão, um dia eu quero cada vez mais confiar nele, e principalmente quando eu não estiver entendendo, porque às vezes confiar quando eu estou vendo é legal, mas confiar quando eu não estou vendo nada é exercer a fé no Senhor Todo-Poderoso. Eu continuo na minha oração pedindo para que Deus Ele faça um milagre na vida de cada um dos servos seus que estão espalhados por toda a face da terra. Aquele milagre que a gente pede tanto, e que ainda não chegou, mas em nome de Jesus vai chegar. Diga amém. Creia nisso, creia, porque o Deus que você serve, Ele não é fraco não, meu velho. Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é justo. Só que não vai ser na sua hora, não vai ser do seu jeito, porque a minha hora não é boa, o meu jeito não é bom, a minha vontade não é perfeita, e sim a de Deus. Vai ser da forma dele, do jeito dele. E que cada dia mais nós possamos dar passos em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas sem duvidar, porque Ele é fiel e justo para cumprir todas as promessas que Ele tem na sua e na minha vida. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Sacrifício esse que me deu a condição de chegar até o céu. Glória a Deus. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos sem medidas que o Senhor derrama sobre cada um dos Teus servos, espalhado por todos os 4 cantos da terra, ó Pai. Muito obrigado. Que o Senhor, Pai, esteja cada dia mais acendendo a chama que está no peito de cada um dos Teus servos. Aquela chama que está fraquinha, que o Senhor aumente, que ela vire uma labareda. Aquele que já está forte, que o Senhor alimente, que ele permaneça, Pai. E nós venhamos a entender que somos chamados, Pai, por Ti, para um propósito, para clarear este mundo que está em trevas e conservar vidas, Pai, que por vezes estão se perdendo. O Senhor é Deus, o Senhor é bom, e muito obrigado por todas as maravilhas dadas por Ti. E o Teu nome continue sendo glorificado, Pai, através de cada um dos Teus servos. Obrigado pelos livramentos, Pai, que vimos, principalmente aqueles que não vimos. Obrigado pela nossa saúde, Pai. Que cada vez mais a Tua misericórdia seja derramada sobre as nossas vidas, porque
são elas o fator de não sermos consumidos. E que o amor do nosso Senhor Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Santo Espírito do Senhor esteja sobre cada um dos seus servos, todos que estão aqui e todos espalhados pela face do globo terra, e que todo o seu povo diga